em cima ou fica embaixo? Só lá em cima? Glória a Deus. Então vai lá. Amém. A família tua poderosa, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler esse nosso com a paz do Senhor. Amém. Senhor, esteja abençoando, né? Cada um saiu de sua casa com chuva para vir aqui adorar e glorificar o nome do Senhor. Isso é muito importante. Muitas vezes você está para a festa, na chuva, mas na hora de ir para a igreja, a gente não quer ir na chuva, né? Vai estragar o cabelo e tal, mas nós temos que estar na casa do Senhor. Não importa se está chovendo ou não. O importante é a vida na casa do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 1. Encontrou, ficamos perto, nós lermos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo iluminou a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos o que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito da paz. Aleluia. Aleluia. Pai de poder, Deus de misericórdia, Senhor Deus, estamos na tua presença, na tua casa, Pai. Fala conosco, Senhor, que não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo. Senhor, nós, Pai, se merecemos, mas sim pela tua misericórdia, porque a tua, Pai, veio ao mundo morrer numa cruz para nos dar vida e vida com abundância. Fala conosco nesta noite, derrama poder, unção e graça do Senhor. Abre o nosso coração, a nossa mente. Queremos sentir a tua presença, Pai. Ó Deus, tu és santo e verdadeiro. E nós te agradecemos, porque o Senhor, ó Pai, deixou seu trono de glória e veio a este mundo morrer numa cruz para nos dar vida e vida com abundância. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Faça a obra
história. Hoje, 25 de dezembro, se festeja o nascimento de Cristo. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas foi uma data que encontraram, final de ano, tempo de festa, para colocar o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Época que as pessoas mais gastam, dá presentes, as festas e o comércio, né, vai aumentar muito. E por isso tudo eles fizeram essa data comemorativa do aniversário de Jesus. Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, ele nasce todo dia no nosso coração. Aleluia! Nós não temos que ficar esperando 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Jesus. Porque ele tem que nascer a cada instante, a cada dia no nosso coração. Quantos usam esse dia para beber, para dançar, usar droga, fazer tantas coisas, e dizem que estão comemorando o aniversário de Jesus? Se nós temos que comemorar esse aniversário, é na casa do Senhor. É agradecendo a Ele por Ele ter nascido e morrido por nós. A palavra de Deus diz: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e seu nome é maravilhoso, Rei da eternidade, Príncipe da paz. Então ele não veio no mundo para ser festejado com bebidas, com tantas coisas que o mundo oferece. Mas ele veio para nos salvar. Nos ama de tal maneira, Deus, que nos deu seu Filho, um Messias, para morrer na cruz, para nos dar vida, e vida com abundância. Porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Nós temos isso cumprir nas nossas vidas. Na minha casa eu fui a primeira a aceitar Jesus, e hoje quase toda a minha família é cristã. E Deus tem honrado a sua palavra, quando Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Irmãos, como eu disse outro dia, esse ano foi um ano de vitórias, mas também de grandes lutas com enfermidades. Lá na minha casa, eu e meu esposo, mas graças a Deus nós vencemos. O ano está acabando e nós estamos aí, prontos para fazer a vontade do Senhor. Eu tenho uma surra grande, mas reconheci o meu erro e estou aí para fazer a vontade de Deus conforme Ele quiser. Porque quando nós aceitamos Jesus, muitas vezes nós dizemos: vem aqui, Senhor, empolgados, faça na minha vida a sua vontade. E quando Deus quer fazer a vontade dele na nossa vida, muitas vezes dói, machuca, e nós começamos a murmurar, começamos a achar que não é aquilo que nós queremos. Mas, irmãos, na época veio uma irmã de Rio Preto, eu ganhei para Jesus por telefone. Ela veio me conhecer e queria subir o monte. Nós fomos no monte, e ela ajoelhou, abriu os dois braços e disse: eis-me aqui, Senhor, faça na minha vida a sua vontade. Eu fiquei olhando. Passa os diabos e ligam: pois, irmã, meu marido não aceita eu ser crente, então a tribulação terrível, e ele disse que vai me largar, e ele não me dá mais dinheiro, e tanta luta. Falei: mãe, e aí? Você vai voltar para trás? Lembra que você abriu os dois braços lá no monte e diz: eis-me aqui. E não é fácil falar,
fé, aí a coisa muda. Na hora que começa a vir as lutas, os problemas, as dificuldades, a gente quer retroceder. Já vi pessoas dizer: depois que eu aceitei Jesus, minha vida ficou ruim demais, eu tenho passado tanta luta, eu tenho sofrido. Mas Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Aleluia! E se Ele venceu, nós vamos vencer também. Não existe vitória sem lutas. Quando a vida do crente está muito boa, quando a vida do crente está no mar de rosas, é porque ele não está fazendo nada para Jesus. Porque o nosso adversário, ele não está de braços cruzados. Quando você ataca, ele te ataca também. Agora, se você deixa ele lá quietinho, aí ele te deixa também, vai procurar um que está guerreando contra ele. Tem pessoas que acham que mexer com libertação é muito perigoso, está mexendo com o diabo. Como a irmã falou para o pastor dela: olha, pastor, ora por mim, porque depois que eu comecei a orar para os outros, minha vida virou uma coisa tremenda, o diabo está me atacando demais, eu estou sofrendo muito. Ele diz: por que você vai mexer com o diabo? Deixa ele lá quietinho, ele não mexe com você. Então é isso que o diabo quer realmente, porque nós o deixamos quietinho. Enquanto isso, ele está saqueando, roubando o céu, tirando o céu, os salvos. Quantas pessoas que nós conhecemos que eram uma bênção na presença de Deus e hoje estão distantes, são frios, gelados, e nem fala mais em Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que é buscando, que é orando, que é estando na presença dele, é que nós vamos vencer as lutas. Porque a luta vem sim, mas ela vai passar. Aleluia! A Bíblia diz que o choro vem pela noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então Deus nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Muitas pessoas pensam que Jesus começou a ser o seu ministério quando ele foi para a cruz. Mas Jesus começou o seu ministério desde o dia que ele nasceu. O menino vos deu, o príncipe do Senhor. A coisa melhor que Deus tinha, ele nos entregou, que era o seu filho. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós sabemos que o Pai, ele é três pessoas, e é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz que ele estava com o Pai no princípio. Como Deus fez, o homem também é um ser, mas ele se divide em três: corpo, alma e espírito. O corpo sem a alma não vale nada, está morto. O corpo sem o espírito também não. E o espírito sem corpo, como que ele vai agir no mundo? Então ele nos fez corpo, alma e espírito. Mas quando o homem pecou, ele transformou tudo, virou de cabeça para baixo. O espírito que estava elevado foi para baixo, e o corpo, a carne, subiu. Nós vivemos fazendo a obra da carne, fazendo tudo que agrada a carne e sufocando o Espírito de Deus em nós. Muitas pessoas não gostam de dar a paz do Senhor porque tem vergonha, principalmente se estiver perto de outras pessoas. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que é crente. Sufoca o Espírito de Deus.
Deus, Ele nos fez para glorificar o nome dEle, para louvar e engrandecer esse nome. E quantas vezes nós fazemos uma reunião e nem falamos do amor de Deus, esquecemos de agradecer a Deus pela nossa vida, por tudo que Deus tem feito. Quando as pessoas dizem, pior não vai ficar, a vida está no caos, mas ela não vai ficar pior. Pode ficar pior, sim. Por que, irmãos? Um abismo leva a outro abismo. E muitas vezes nós nos achamos tão santos, tão cheios de poder, e isto nos leva para baixo. Quando eu subo aqui, eu sou preocupado, porque eu sei que eu não tenho nada para oferecer a ninguém. Eu não sou nada, não tenho nada, não tenho cultura como os muitos aqui têm, mas eu quero cumprir o ídolo do Senhor. Eu quero fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Falar do amor de Cristo. Falar que Ele é que pode nos dar vitória, nos salvar, nos libertar. E às vezes, irmão, só de ouvir alguém, você já está fazendo alguma coisa. Muitas pessoas às vezes chegam para mim, conta a vida e fala e reclama. Depois olha e fala, eu estou bem agora. Porque o mundo está num corre-corre tão grande que ninguém tem tempo para ouvir ninguém. Tem pessoas que dizem, já tem meus problemas, vou ouvir o problema dos outros. E às vezes a pessoa está precisando só de alguém para ouvir os seus problemas, as suas dificuldades. E quando ele conta, ele já sai feliz, aliviado, porque alguém o ouviu, alguém deu alguns minutos da sua vida para ouvir. Isso é muito importante. Olha, quando Jesus veio ao mundo, Ele sabia perfeitamente o que Ele ia passar, o que Ele ia sofrer, mas Ele nos ama tanto que veio aqui para sofrer, para morrer, para ser cuspido. Antigamente, quando eu era criança, na sexta-feira da Paixão, a gente ia para o cinema. Era uma fila tremenda para entrar. Era um filme preto e branco. E ali tinha um Jesus bonito de olhos azuis, lindo. Botava uma cruz na cabeça dele, nem sangue saía direito. E nós sabemos que não foi assim. Jesus sofreu muito. Jesus foi maltratado. Olha, imagine alguém batendo, coloca a coroa de espinho, isso não vai inchar, não vai fazer hematomas, não vai ter um sofrimento muito grande, apanhar. E eles fazem aquilo passar como se fosse uma coisa tão simples, tão sem significado. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, é que nós vamos saber o quanto Jesus sofreu para que nós pudéssemos estar aqui. E nós muitas vezes não agradecemos nada disso, começamos a reclamar, porque Deus não fez aquilo que eu queria que Ele fizesse. Ele não veio aqui para isso. O mais importante para Ele é a nossa salvação, a nossa libertação. Hoje eu estive também no centro de recuperação com o pastor Júnior, e as famílias chegando ali, a gente vê a alegria no rosto deles, de saber que seus filhos estavam ali, que estavam bem, que estavam guardados. E aqueles meninos também recebendo a família com muita alegria. Irmãos, é gratificante você saber que
está ajudando alguém a sair das mãos de Satanás. Como o diabo é terrível. Ele inventou esse tal de crack para matar, para destruir mesmo. E as pessoas ficam cegas. Estão sendo destruídos, arruinados. Mas não vê. O pecado cega as pessoas. E ela está morrendo. E muitas vezes joga a culpa em alguém. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do não sei quem. Se eu estou assim, fulano é que é culpado. Não assume a sua responsabilidade. Que a mãe e o pai que é o melhor para eles. E que Deus quer ainda muito mais. Quer nos dar salvação, libertação. Isso é que a gente tem que querer. Porque Deus não vai obrigar ninguém. Deus não vai obrigar as pessoas a ir para um centro de recuperação. Ele não vai obrigar as pessoas a aceitar. Ele diz: vinde a mim. Mas ele não vai te obrigar. Você tem que dar o primeiro passo. Tem que suportar as lutas. Porque eu vejo pessoas pregar que quando a pessoa aceita Jesus, acabou os problemas, acabou as dificuldades. E nós sabemos que não é assim. Que Ele não veio só para isso. Ele pode fazer, pode. E vai fazer na hora certa. Primeiro Ele vai nos consertar. Primeiro Ele vai nos moldar. Para depois nos entregar as bênçãos. Porque muitas vezes Ele te der as bênçãos, antes de te moldar, você não vai ficar na casa dele. Você volta para o mundo, você esquece os favores de Deus. E Ele precisa limpar o vaso, tirar as pedras, tirar as raízes que estão enterradas naquele barro. Isso dói, machuca. Mas é necessário para que o vaso esteja perfeito para ser moldado o vaso. Interessante que nós tínhamos cerâmica e eu ficava prestando atenção, tinha um homem lá que fazia potes. E ele pegava aquele barro e tirava todas as pedrinhas, pedaços de raízes, amassava de novo. Depois ele fazia o vaso. Se ele ficava torto, ele tornava amassar, fazia de novo. Daí tem que secar. Deixa secar. E quando ele está seco, ele vai para o fogo. Mas ele vai colocando lenha devagar. O fogo vai subindo devagar. Porque se colocar fogo de uma vez, ele estoura. E vai colocando aquele fogo devagar. Depois de 3 dias que está queimando, aí tira-se o fogo e deixa ele esfriar. Se o barro é bom, você bate nele. Ele tem um barulho diferente. Ele destine. Ele foi feito de barro bom. Por isso, irmãos, o sofrimento vem devagar, aos poucos. E Deus vai nos fortalecendo. Vai nos dando força para vencer, para ser moldados, para ser queimados, para depois se tornar o vaso que vai ser cheio de azeite. O vaso cheio de azeite, para estar também ungindo as outras pessoas, para estar alimentando aqueles que estão fracos, que ainda estão secando para ir para o forno. E assim a vida do servo de Deus, ajudando, ajudar. Quantas vezes você está cansado, cheio de problemas também, e tem que ajudar os outros, tem que ouvir as lamentações de
alguém orar por aquela pessoa, fala, poxa, eu estou precisando de oração, estou orando para os outros. Mas aí Deus está enchendo um vaso de azeite. Aleluia. Por isso nós não podemos desanimar. Não há nada mais do que um dia depois do outro. Às vezes o choro vem pela noite, mas a alegria chegará ao amanhecer. E isso é que nos dá força para continuar o nosso dia a dia, nossas lutas, nossas dificuldades. Porque sabemos que nós não estamos só. Deus está conosco para nos dar vitória. E um dia tudo vai passar. Não existe nada no mundo eterno. Um dia a luta vai passar. Nós vamos olhar para trás e dizer, venci. Porque Cristo venceu por nós. Isso é maravilhoso. Quantas pessoas confiam no dinheiro, na fama, mas nós confiamos em Jesus. Ele morreu na cruz para nos dar vida, e vida com abundância. Então nós temos que crer que tudo vai ter fim. Até o nosso sofrimento vai ter fim. Nós vamos ter vitória. Nós vamos estar com Cristo na glória. E tudo vai ser compensado. Às vezes eu passo uma luta tão grande, depois eu falo, poxa, eu dei conta, eu passei por isso. Mas porque o Senhor está conosco. Ele não nos desampara nunca. Então, irmãos, o nascimento de Jesus, Ele está dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida. Porque Ele nasceu no dia que você o aceitou. Ele nasceu em você. Ele nasceu em nós. Nós temos que conservar esse nascimento, lembrando que Ele é o nosso rei, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele diz, clama a mim e responder-te. Não existe oração sem resposta. Muitas vezes nós pensamos que está demorando, mas não, Deus age na hora certa. Às vezes nós não estamos preparados para receber. E temos que esperar a hora do Senhor, porque essa hora vai chegar. Não murmurar. Eu murmurei muito com essa doença. Depois que eu entendi que não é isso que Deus queria, comecei a orar, a pedir perdão para Deus, porque a gente espera sempre o melhor. E aí vem as lutas, vem as dificuldades, e nós começamos a murmurar. Cheguei a dizer que lá em casa tinha 2 aleijados, Zé e eu, 2 cadeiras de rodas. Mas Deus é tão bom que no dia que você se arrepende e pede perdão, Ele te dá vitória. Aleluia. Porque Ele esquece, apaga toda a nossa iniquidade, toda a nossa murmuração. Ele vai perdoando, vê que nós somos fracos. Mas nós temos que reconhecer, arrepender, pedir perdão e começar tudo de novo. É o que eu estou tentando fazer, começar tudo de novo. Quando o pastor Júnior chegou, eu tirei tudo das minhas costas e joguei nas costas dele. E agora vou descansar. Não queria nem orar mais. Ou férias, né? Tirei férias até de
Deus. Irmãos, foi uma brecha que eu dei para o diabo, que ele entrou com tudo. Deu essa dor na perna, que eu não sabia de onde vinha. Quase morro de dor. Aí, corri de novo aos pés do Senhor, né, nessa hora. Vamos orar, trazer irmãos e irmãos de todo lado, fazer campanha. E aí virou uma bênção. Na hora do chicote, nós começamos a voltar para Deus. E Deus nos bate porque nos ama. Deus não precisa de mim. Eu que preciso dele. A obra não precisa de mim, porque se eu morrer, Deus levanta outro. É verdade. A obra não precisa de nós, é nós que precisamos dela. Aleluia. Nós podemos viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida com Deus. E quantas vezes nós deixamos a igreja, você crente em casa? Será que Deus quer isto? Se for para mim ser crente em casa, eu não preciso de templos, de igrejas. Mas eu já vi muitos crentes dizer: não, eu sou crente, mas eu sou crente em casa. E quando se tira o tição de dentro da fogueira, ele vai apagar. E nós, quando assustamos, já está apagado. E aí, nós temos que buscar de novo. Buscarmos a presença de Deus. Não tem essa de ser crente em casa. Nós precisamos de Deus. Precisamos estar na casa do Senhor. Para que essa chama cresça cada dia mais no nosso coração, nossas vidas. E hoje, como dizem que é o aniversário de Jesus, vamos refletir, vamos colocá-lo mais no nosso coração, na nossa vida. Vamos dar um presente para Ele, que nós recebemos tanto. Vamos dar um presente de vida mais santa, mais reta, mais na casa do Senhor, obedecer mais a palavra de Deus, cumprir o ID do Senhor, fazer a obra de Deus com mais seriedade, com mais amor, não para que os outros vejam, mas para que Deus se agrade de nós. Ser fiel até a morte e dar-vos a coroa da vida. Isso é muito importante, irmãos. Não é fácil, mas é possível ser fiel, obedecer a palavra de Deus, colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida e fazer aquilo que Ele mandou. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então vamos fazer esta vontade do Senhor, pregar a palavra de Deus, andar com Ele, ser fiel, para receber a coroa da vida. Amém, irmãos? Hoje ainda tem outras comemorações aqui. Então vamos ficar de pé, vamos falar do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, Pai de poder e de misericórdia. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu, Senhor, de estar aqui na tua casa, na tua presença, estar aqui com os irmãos, Pai, falando um pouquinho do teu amor, da tua misericórdia. Jesus querido, toma, Pai, aqueles que não estão aqui nas tuas mãos, aqueles que estão viajando,
orando, aqueles que estão, ó Pai, passando com suas famílias, vai ao encontro de cada um agora, abençoa, guarda, dá vitória, repreenda todo o mal, porque Tu és Deus, né, nossas vidas clama, Tu és poderoso, Darabamás. Ah, Tu és, né, nossas vidas clama, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que neste dia, nesta noite, Tu possa nascer muitos corações, Pai. Que Tu possa nascer no coração daqueles que não Te conhecem, daqueles, Pai amado, que não têm, ó Senhor Deus, a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Ó Deus, ao encontro daqueles que estão enfermos, daqueles que estão presos nas mãos de Satanás. Que o Senhor venha fazer uma libertação, nascer naqueles corações nesta noite. Deus de mistério, pela nossa vida, clama. Lava, levanta isso, para mostrar o nosso coração. Oh, que maravilhoso, para mostrar. Ah, Senhor, tira a angústia, a tristeza, a depressão. Tira as preocupações, ó Pai. Que possamos confiar em Ti, porque só o Senhor pode dar vitória. Mas levanta, Deus de vitória, levantério de nós. Ah, Senhor, a Tua mão não está incluída para que eu não possa abençoar. Mas o Senhor é Deus, né? Nosso Deus clama que abençoa, que dá vitória. Quebra jugo, traz poderoso, Darabamás. E nesta noite eu Te peço, Pai, nasça nos corações, Senhor. Nasça naqueles corações que não Te conhecem. Ah, Pai, toma nas Tuas mãos santas, quebra o jugo e dê vitória. Eu Te peço, Pai, Aleluia! em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, glórias. Oh, glória. Todos acertar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, vamos, irmãos. Sabe, todo ano a gente faz a festa de fim de ano aqui na igreja. E todas as vezes eu peço ajuda aos irmãos. E graças a Deus os irmãos têm nos abençoado, têm ajudado. E principalmente esse ano nós estamos em construção, então precisamos muito da ajuda dos irmãos. E nós precisamos da ajuda dos irmãos de R$50 para nós comprarmos carne para fazer a nossa festa. As congregações vão trazer os refrigerantes e a comida ficou para 7. Então eu tenho aqui o nome de muitos irmãos que se comprometeram em nos dar R$50. Mas o que eu tenho aqui não basta, eu preciso de mais. O irmão sabe que nesse final de ano carne encareceu muito. E nós sempre fizemos para sobrar, e nunca faltou. E os irmãos têm nos ajudado, nos abençoado com isso. Gostaria de saber qual irmão que não se comprometeu pode dar R$50. Pastor Júnior. Eu. Paulo. Maria. Eu preciso, irmã Simone.
1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de 10 por 50 reais. Cadê o pastor Alegria? Quem mais pode dar 50 reais para nós? Eu tenho aqui 5, falta 5. Vou chamar o pastor Oliveira aqui. Falta 4. Manzilda. Falta 3. Mão. Murilo. Falta 2. Temos 8. A Sara. Glória a Deus, salve, salve. Caleb, glória. Mas eu preciso desse dinheiro até que dia, noite? Máximo quinta-feira. Até quinta-feira eu preciso desse dinheiro. Eu recebi só 1, 2, 3, 4, 5, 6 até agora. Então, até quinta-feira, já pus seu nome aqui. Até quinta-feira eu preciso desse dinheiro para comprar a carne. Então, os irmãos, por favor, nos procurem. Quinta-feira eu não pude vir, mas quinta-feira, se Deus quiser, eu vou estar aqui. Eu gostaria que os irmãos nos dessem esse dinheiro até quinta-feira para a gente fazer as compras. Eu vou passar ao pastor, que o Senhor os abençoe e Deus dê 100 vezes mais em bênção, em vitória e prosperidade a vocês. Glória a Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Vamos fechar os olhos só mais uma vez, irmãos. Quero estar fazendo uma oração. Enquanto eu estava ali, Deus mostrou alguns corações. Se o pastor puder fazer um solo ali, eu queria fazer uma oração com você. Feche seus olhos agora. O Espírito de Deus, amado, ele está nesse lugar, ele está falando com corações aqui hoje, como nós ouvimos. Certa vez, amados, algumas senhoras, olha o caminho primeiro antes de eu fazer essa oração. Algumas mulheres encontraram no restaurante, estava ali uma comemoração. E aí, ela estava ali comemorando, e uma das senhoras, né, amiga, chegou lá e falou: olha, que bom te encontrar e tal, encontrou com eles ali. Aí perguntou, né, e aí? Eu falei: não, nós estamos comemorando o aniversário do meu filho, né, de 5 anos, e estamos aqui numa comemoração. Eu falei: mas que bom, que bênção, né, e tal. Eu falei: mas cadê o menino? Ela falou: não, é num restaurante chique desse, eu não ia trazer ele, né? Então, ele queria fazer uma bagunça. Então nós vimos aqui só nossas amigas aqui comemorar o aniversário dele. E às vezes, amados, é isso que nós fazemos com o aniversariante, né, que é Jesus, como a pastora falou. Com certeza ele não nasceu dia 25. Há uma polêmica de comemorar ou não comemorar. E eu acho, amados, que o importante é lembrar todos os dias que ele possa nascer em nossos corações, que ele possa estar vivo, mas não somente no 25 de dezembro, mas todos os dias nós possamos estar permitindo que o Senhor Jesus nasça, que ele vive, ele cresça, ele habite, ele mova em nossos corações. Amém? Feche os seus olhos, eu quero fazer essa oração com você agora. Enquanto eu estava ali, amado, Deus mostrou corações que estão machucados. Essa época do ano é uma época que traz tristezas ou traz lembranças dolorosas a pessoas, traz lembranças que ferem, que machucam, que deprimem. Eu sei que há muitas pessoas que, ao invés de se alegrar, elas se deprimem, se entristecem. Eu quero repreender agora em nome de
Jesus, tudo aquilo que vem para roubar a tua alegria, para roubar a tua paz, aquele que tem entrado na tua casa para trazer confusão, desunião, perturbação. A nossa luta, querida, ela não é contra a carne nem contra a sangue, não é pessoal. Essa pessoa que tem te ferido, agredido, machucado, não é pessoal, querido, é o inimigo, é que está interessado em te entristecer, roubar a paz do teu coração, a alegria da tua alma. E nós podemos, através da oração, através da autoridade que nos foi delegada, nós podemos mandar esse mal embora, nós podemos expulsar isso, nós podemos repreender esses ataques, essa fúria, essa investida do inimigo das nossas almas. E é isso que nós precisamos fazer. Eu quero ouvir a tua voz aqui. Você que está deprimido, está triste, o coração está angustiado, eu queria chamar você aqui na frente aqui. Eu queria que você viesse aqui agora. Nós vamos fazer uma oração muito forte. O Espírito de Deus vai mover de uma maneira poderosa na sua vida. Você está com seu coração desanimado, entristecido, sai do seu lugar agora. Vem aqui na frente. Eu quero fazer uma oração. Eu quero estar clamando por você agora. Eu quero levantar um clamor pela tua vida. Você que tem lembranças tristes dessa data. Quem sabe você está aí com seu coração desanimado, cansado. Quem sabe essa foi uma semana particularmente difícil. Seu coração se entristeceu, você se deprimiu, ouviu palavras que te magoou. Eu vi corações feridos nessa noite, eu vi corações machucados. Sai do seu lugar agora, levanta e vem aqui na frente. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero que você ore por você mesmo agora. Você vai levantar um clamor por você agora. Sai do seu lugar, vem aqui agora em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Você que tem enfrentado lutas ali na tua casa, você que tem enfrentado luta no teu trabalho, tem ouvido palavras que machucaram, que feriram, que entristeceram a tua alma. Sai do teu lugar agora, vem aqui na frente. Esse é um tempo de saudades. Quem sabe você perdeu um ente querido. Quem sabe você tem algum complexo, algum sentimento de rejeição no teu coração, algum trauma, algum complexo. Vem aqui na frente agora, levanta o seu lugar, não tenha vergonha. Vem aqui, eu vou fazer uma oração. Eu quero que você ore por você mesmo agora. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Vem orar aqui na frente, que nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Você que está enfermo, está doente, sai agora, você que está sentindo dores. Vem aqui na frente, nós vamos fazer essa oração. Eu quero orar por você. Eu quero que você ore por você. Nós precisamos de aprender a guerrear. Então nós somos guerreiros. Deus quer levantar um exército. O exército tem que estar de pé na presença do Senhor. Então vem aqui, vem determinar, dizendo: eu vou levantar minha voz em oração. Eu quero orar por mim hoje. Eu quero expulsar esse mal da minha casa, da minha vida. Eu vou mandar esse mal sair. Eu vou expulsar esses ataques do inimigo aí, em nome de Jesus. Então vem aqui na frente, nós vamos estar orando. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que você ore por você agora. Toda a igreja com os olhos fechados. Nós vamos estar levantando o clamor agora. Comece a orar a Deus, comece a clamar ao Senhor agora. Você que quer uma mudança na tua casa, você que quer uma transformação no teu lar, você que está passando por lutas, Deus quer ouvir a tua oração. Nós somos guerreiros. Então você vai levantar a tua voz agora, você vai levantar a tua voz em oração, você vai orar a Deus agora. Vamos lá, eu quero ouvir a tua voz. Vai lá, todos agora, você que está aí no seu banco, comece a orar também. Pai amado, Deus poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos ver o exército formado aqui neste local, meu Deus. Nós queremos ver um exército de pessoas, ó Pai, determinadas, obstinadas, pessoas que não se dobram, não se rendem, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobram diante dos prazeres, diante do Baal. Deus, eu te peço agora, vem ouvindo a oração deste povo que está aqui no teu altar, esses corações feridos, machucados, deprimidos, Pai, pessoas enfermas, doentes, que têm enfrentado lutas. Eu quero repreender agora, eu quero ordenar que saia todo ataque do inimigo agora, toda a fúria do diabo. Visita esta casa, meu Pai, esse lar, aquela pessoa depressiva, age naquele coração, liberta aquela alma. Vem quebrando a maldição agora, vem desfazendo toda ação do maligno agora nessa casa, nessa vida. Vem desfazendo agora, meu Pai, feitiçaria, bruxaria, toda maldição agora, espírito das trevas. Nós ordenamos agora, saia todo mal agora, todo levante, todo ataque do inimigo agora no coração da vida, seja quebrado em nome de Jesus agora. Eu ordeno agora, sai toda estratégia do diabo, todo projeto e plano do maligno. Eu repreendo, eu
Jesus agora vai levantando esta vida, Pai. Levanta como guerreiro, guerreira. Levanta, meu Pai amado, como valente, como um povo poderoso preparado para a batalha. Em nome de Jesus eu lhe peço, meu Pai, vai tocando agora. Age no coração de cada um, meu Deus, e que essa tristeza, essa depressão, essa angústia, essa amargura, essas lembranças malignas agora, sai, desaparece em nome de Jesus. Toda doença, enfermidade, dor, vai desalojando, desaparece agora. Espírito de confusão, separação, desunião, demônio que foi mandado para trazer tristeza nessa casa, eu repreendo, eu sai em nome de Jesus agora. Toda maldição agora cai por terra, todo espírito de confusão seja quebrado, seja destruído agora em nome de Jesus. Eu ordeno, meu Deus e meu Pai, libera uma unção sobre cada um que vem aqui no teu altar, Pai. Eu quero uma unção poderosa sobre essa vida, eu quero uma unção poderosa na casa, na família, no lar, em nome de Jesus agora. Opera naquela vida, transforma, liberta, demônio que age naquela mente agora, eu repreendo, eu ordeno, sai em nome de Jesus Cristo. Cai por terra agora toda obra contrária, todo projeto, maldição, feitiçaria, bruxaria, todo mal, sai em nome de Jesus agora. Eu ordeno agora, cai por terra, mata e retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão e diga assim: Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno toda maldição, toda perturbação, todo projeto do inimigo, todo ataque do diabo, sai agora. Toda inveja, mal olhado, feitiçaria, bruxaria, simpatia, praga rogada, maldição, sai em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito os ataques, a fúria, a investida do inimigo contra a minha casa. E nesta tarde eu declaro o milagre, a bênção do Senhor na minha casa, na minha família, no meu lar, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos acertar, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Muito antes do Messias a terra vir habitar, seu pai procurou com amor e não lhe negar. Seu nome será luminoso. Maravilhas ele fará prodígios e curas, até morte ressuscitará. Seu nome será conselheiro, porque conselhos dará. Através de sermões e parábolas ao povo pregará. Seu nome será Deus forte, pois tudo vencerá até a morte, porque ressuscitará. Seu nome será príncipe da paz, porque a paz pregará. E quem for pacificador, bem-aventurado será. Seu nome será Pai da eternidade, porque eterno Ele é. Ele estava no princípio, com Deus, reconciliando o mundo através da fé. Seu nome será Emanuel, Deus conosco, quer dizer, quem busca de coração, Ele pode socorrer. Seu nome será Cristo, porque será sofredor, será ferido, humilhado e pregado no cruz de horror. Jesus é o mais belo nome acima de todos está, que Jesus Cristo é o Senhor, toda língua confessará. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os anjos cantam as maravilhas.
Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Adorar a Ti, ó Pai, glorificar o Teu nome, engrandecê-lo através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, ó Pai, da nossa fidelidade. Senhor, nós sabemos que essa é uma oportunidade que o Senhor nos dá para sermos abençoados, demonstrar o nosso amor verdadeiro, pois a última coisa que se converte em nós é o nosso bolso, é as nossas finanças, e quando nós oferecemos ao Senhor aquilo de melhor, nós sabemos que o Senhor também concede de melhor. Nós só teremos tudo do Senhor quando nós dermos tudo para Ti. Por isso eu peço que nessa noite cada um possa adorar o Pai com aquilo de melhor, como diz a Tua palavra, cada um contribua segundo propôs Deus no coração, não com tristeza ou com necessidade, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sair do seu lugar, enquanto a irmã Cristina vai estar um pouco com Pai do Senhor, Feliz Natal para todos. Vou ler só um versículo aqui, depois eu vou cantar. O versículo é curto. Eis que teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ali ele quis dizer muitas coisas para Maria. E o que eu vou cantar aqui agora são as várias coisas que ele também quis dizer para Maria. Amém? Maria, saiba ser meu filho
o menino beijos do rosto de Deus. Maria, saibas que o cego verá, o surdo ouvirá, a paz ele trará, corações salvará e livres poderão em vitória caminhar. Maria, saibas que teu filho Jesus é o Filho de Deus. Maria, saibas que teu Filho Jesus curará toda dor. Saibas que teu Filho Jesus desde o céu desceu a nós, e o bebê que está em teus braços é o nosso Salvador. Aleluia. Amém, igreja? Alegria no coração. Jesus nasceu por nós, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Com palmas ao Senhor, amém?
a irmã Rosier para fazer essa oração aqui, nos despedindo aqui em nome de Jesus. Amém? Deus amado, Pai querido, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti e agradecemos, Senhor, por essa noite, Pai. Podemos, Pai, celebrar o Seu aniversário, Pai, mesmo que saibamos que não tenha sido nessa data, Senhor. Pai, nós consagramos as nossas vidas a Ti, leva-nos de volta aos nossos lares, Senhor, debaixo do Teu manto de proteção, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço nessa noite. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, como e as consolações do Santo Espírito esteja, permaneça sobre cada um, não somente hoje, mas amanhã e para todos sempre. A igreja diz.